Fala galera, estamos aí de novo para explanar um pouco das minhas ideias. Eu estava lendo esse livro Mentira e Muito para Mim, um livro muito bom, um livro, passei da metade do livro. Flávio Quintela, ele também, junto com o Benê Barbosa, escreveram o livro Mentira para Mim sobre Desarmamento também. Eu tenho ele. Ainda não li ele tudo não, mas vale a pena. Nessa questão é o seguinte, aqui ele vem em cada trecho desmascarando as falácias da esquerda. Uma que eu achei pertinente, até me animei a fazer esse vídeo, foi na questão seguinte, que a própria esquerda pratica segregação racial, mas só que eles praticam segregação de classe. Olha bem, quando eles defendem olha um ponto onde eu quero chegar. Às vezes, olha como que eles são tão desumanos. Fiquei pensando comigo que tem esquerdista que defende mais animal do que o ser humano. Ué. Eles defendem a preservação dos animais mais que o ser humano. É só perguntar para um esquerdista, você acha que Deus, o Senhor Deus, ia ter entre o animal e o homem, qual que o Senhor Deus escolheria? Se ele mandou Jesus para a terra, sabendo que a terra era imunda, cheia de pecados, para ter um pouco de dignidade e poder pensar na salvação em Cristo Jesus, então ele não mandaria Jesus para a terra, deixaria os animais multiplicar-se, que ele vê como que uma falácia. Não caia nessa, cara. O indivíduo é maior que um animal. Esses protetores de animais aí ficam com o pé atrás também desse. Olha bem, eu tô falando isso, eu já fiz um vídeo muito tempo ano passado, sobre as cotas raciais, que eu era contra e continuo a ser contra. As cotas raciais são uma forma de discriminação, de demonstrar que aquele indivíduo daquela classe, que o indivíduo daquele convívio social, ele é inferior ao outro. Por exemplo, quando eles destinam vagas a negros, índios, pobres, alegando que esse ser dessa minoria não teria uma capacidade intelectual para estar concorrendo com alunos ricos. Às vezes, olha como que aí começa a impregnar esses pensamentos na cabeça das pessoas de uma forma canalha, né? Porque aí você começa a se tornar o subconsciente minoritário. Essa é uma estratégia comunista de, de lubriar as pessoas se abraçando em causas. Aí que entra os comunistas estrategistas. Por exemplo, Antônio Gramsci, ele lapidou um pouco o marxismo para dar continuidade. Só que os pensadores da escola de Frankfurt, eles fizeram mais. Por quê? Eles pensaram o seguinte, pô, se essa maneira desse comunismo primitivo do Karl Marx tá um pouco, vai ser difícil, o proletariado hoje em dia precisa do trabalho. Como que vai se rebelar contra os patrões, contra os títulos burgueses? Na escola de Frankfurt começou a trabalhar nisso. Você tem que trabalhar aquela tipo minoria que, que se sente atingida, atacada de alguma forma. Eles começaram a entrar no psicológico dessas pessoas.
eles, em vez do proletariado, eles começaram a agregar outros valores para as pessoas se sentir. Trocou do proletariado para o oprimido e da burguesia para o opressor. Olha bem como que o comunismo já vai camuflando em alta. O comunismo, se existe nos dias de hoje, até existir eternamente, é devido a isso. Por que que Karl Marx, 1848, cara, quase 200 anos atrás, que ele fez aqui esse pensamento dele e até hoje permeiam a sociedade e muitos professores ainda divulgam suas ideias devido a isso. Porque os bons se calaram a essa ideologia. Quando os bons se calam, a maldade prevalece. É isso que a gente temos que lutar sempre, galera. Contra essas ideologias esquerdistas, o aborto. Gente que é contra o aborto se manifestando contra a cadeirinha de criança. Olha bem, o Brasil, a sociedade brasileira vive até hoje num socialismo descarado. Esse socialismo não foi desmascarado ainda. Ainda nós vivemos numa sociedade não capitalista, numa sociedade socialista, onde o Estado ainda intervém demais nos meios de produção, na economia e em tudo. A forma do liberalismo econômico pode suprir mais empregos, só que a sociedade brasileira já foi contaminada pelo socialismo de acreditar que o Estado tem a obrigação de tudo. O Estado, a única obrigação que o Estado tem é de manter a liberdade do indivíduo e de conceder ao indivíduo segurança. Tem que ter segurança. Na questão do anarcocapitalismo, já prega que o Estado tem que. Por isso que as ideias anarquistas, anarcocapitalistas, anarcomunistas são muito idênticas na questão de que o Estado seja um invento, que o Estado deixe de existir. Por isso que eu não tomo muito as premissas do anarquismo total. Quando eu era anarquista, eu curtia muito punk, assim, eu era aquele anarquista que tinha uma tendência de esquerda na época. Não era aquele esquerdista que queria sair na rua. Eu tinha a mente meio de anarquista, black bloc, uma época aí, uns anos atrás, mas fui vendo que aquelas ideias não, não tinha, não combinava com a minha ideologia cristã. Eu já fui desapegando isso. Igual o rock. Muitas pessoas confundem que o rock é de esquerda. O rock não tem ideologia, gente. Não tem. Às vezes tem um músico que tem uma ideologia de esquerda, ou até a própria banda. Eu lembro do Rage Against the Machine. Né? O som é bom. Eu não desestimulo os outros a escutar o som deles, não. O som é bom. Você sabe que aquilo é aquilo. É igual a mesma coisa de ser. Nós somos de direita, estudamos os pensamentos da esquerda. É isso que é escutar, tipo, o Rage Against the Machine. Você vai escutar o som, o instrumental. Eu gosto muito de instrumentais de banda aí, que eu sempre fui fã de contrabaixo dele. É isso que eu estou pegando como exemplo. Aí, sempre o comunismo se camuflam em cada década de alguma coisa. Já se camuflou de ambientalistas, hoje em dia estão como globalistas, já se camuflaram de defensores, se camuflam de defensores de animais. Eles pegam essas causas das pessoas tidas como minorias para se apropriar, para enganar a galera
demonstrando que estão querendo ajudar, mas ao mesmo tempo estão querendo implantar a totalidade do seu poder. Porque tirar o senso crítico dessas pessoas é a prioridade desses. Ou os universitários, eles já perderam, a grande maioria já perderam o senso crítico. Eles já abocanham, junto com os professores, o senso daquele professor. Aquela vida daquele professor foi um tanto. Aí você abraça a vida dele sem questionar. Viver a vida sem questionar não é viver. Platão já nos alertava isso, que você tem que sempre questionar tudo e a todos. Mesmo a gente da direita, por exemplo, que rolou esse papo da moeda entre Brasil e Argentina, ou Mercosul, eu já não fui muito fã desse acordo, não, porque eu acho que poderia trazer danos à economia nossa aqui, que está ainda famigerada. A economia argentina já está deteriorada. Políticas socialistas que foi implantada durante o governo do presidente Macri já foi vista como políticas errôneas, políticas socialistas de congelar preço, da intervenção do Estado nos meios de produção. Isso não dá certo. Se você não deixar o mercado responder por si próprio, com o tempo ele vai ter que se responder. Precisamos urgentemente da reforma tributária, depois que vier a reforma da Previdência, para gerar empregos. Só assim que os empregos serão de grande escala no nosso país. E fica esse pensamento que não caia nas falácias da esquerda. Essa mesma esquerda que dilubriou nós, eu fui um dilubriado há anos atrás. Vamos lutar firme pela nossa pátria livre, pátria amada, Brasil. Fui.